Hoje vamos recapitular a série Criando um Aplicativo do Zero, o projeto Kaizen Barbearia. Se você acompanhou e gostou dessa série, fica até o final desse vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender. Para você que não me conhece, meu nome é Herbert Nunes, eu sou mentor e desenvolvedor na Trusted. E nesse vídeo vamos entender em conjunto o problema, a arquitetura e o modelo de dados do projeto Kaizen Barbearia. Gostou da ideia? Então já deixa o joinha aí embaixo e vamos a isso. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui por entender, o problema que a gente tem, que é o seguinte. Eu estou aqui com um print da mensagem que o irmão do James havia enviado para ele. Então ele diz assim, eu preciso de um aplicativo onde o cliente possa consultar as informações da barbearia, como, por exemplo, endereço, horário, serviços e profissionais, e também que esse cliente possa realizar agendamentos de horários, escolhendo o serviço e o profissional. Perfeito? Então, a gente pode notar aqui algumas coisas a partir desse texto. Então, a gente já sabe que a gente vai precisar de um aplicativo que o cliente vai poder acessar, e através desse aplicativo, nós teremos aqui, resumindo, dois requisitos, digamos assim, de uma forma resumida, claro. Que seria consultar as informações da barbearia, isso aqui pronto vai englobar esses tópicos aqui que ele falou, e agendar horários, E aqui no agendar horários ele vai poder escolher o serviço profissional. Então a gente tem que basicamente, vou jogar assim por alto, um resumo, dois requisitos. E se eu tenho um aplicativo, esse aplicativo vai ser então aqui um aplicativo mobile, ok? Que a gente vai estar desenvolvendo. Então a gente vai precisar de ter um aplicativo móvel, ok? Essa parte aqui vai ficar com o James, que vai estar desenvolvendo esse aplicativo móvel. E a gente vai estar fazendo aqui o nosso back-office, perfeito? Para que a gente precisa do back-office? Para justamente permitir que esse cliente, ele possa consultar as informações da barbearia. Essas informações têm que vir do sistema, E a gente tem que cadastrar essas informações. Por isso a gente tem o back-office para fazer esse cadastramento, dessas informações. Então, ok, entendido aqui que a gente vai precisar dessas duas aplicações, para o usuário final. Vamos agora mostrar aqui a arquitetura. Nossa arquitetura, a gente tem aqui no Trailer Canvas, a gente tem o End User, as aplicações que vão estar aqui na camada End User, as aplicações do Core, lógica de negócio, e as aplicações que vão estar na camada Foundation. Perfeito? Então a gente tem 3 camadas. E o que cada camada dessa quer dizer, Eu vou falar aqui de forma resumida, ok? Então, a primeira camada é a do End User. Aqui é onde vai ficar os ecrãs, vai ser interface, basicamente, onde o cliente vai acessar, ou seja, aqui a gente tem o Kaizen Backoffice, onde a gente vai ter o módulo Kaizen Backoffice, tem a aplicação MyKaizen e o módulo MyKaizen, que aqui seria o aplicativo móvel. Aqui no Kaizen Backoffice, a gente então teria a interface, ou seja, os ecrãs, a lista de, por exemplo, de serviços, a lista de lojas que existem. Aqui no MyKaizen vai ser o aplicativo que o cliente vai estar acessando. Então aqui vai ser a interface, vai estar ali os ecrãs mostrando os elementos visuais. No Core, a gente tem a lógica do negócio, ok? Como é que o próprio nome está dizendo, lógica de negócio, Aqui dentro vai estar os conceitos de negócio, vão estar as tabelas de base de dados, regras de negócio, ok? Pode também, em alguns casos, ter componentes visuais que vão ser reutilizáveis. Nesse caso aqui a gente não tem, ok? Mas pode ser que futuramente a gente pense numa evolução e crie, mas nesse caso aqui a gente não tem. Mas vamos ver aqui um por um, mais ou menos, entender aqui para que a gente tem cada um desses. Então a gente tem aqui o Sales Core, que é o quê? A venda. Então é onde a gente vai estar gerenciando as informações de vendas que vamos fazer dentro da aplicação, certo? Esse venda tem o Sales BL, essa aplicação, o Sales Core, vai ter 2 módulos, que é o Sales BL e o Sales CS.
O Sales BL vai estar gerenciando informações relacionadas à lógica do negócio, né? BL significa Business Logic, ok? Então a gente vai ter ali lógicas isoladas, ok? São conceitos de negócio isolados. E a gente vai estar fazendo lógicas que vão precisar, por exemplo, ir várias vezes no servidor, lógicas que vão mexer ali com tabelas de dados, né? Com várias tabelas de dados ao mesmo tempo, a gente coloca no BL. Mas isso na prática a gente vê melhor depois. E temos também o Sales CS. CS que é o quê? Core Service, ok? Aqui vão estar o quê? Vão estar as entidades, né? As entities, vão estar os CRUD, né? Que é o Create, Read, Update e Delete, né? Das entidades. Então, aqui no CS a gente tem essas informações que vão, claro, ser depois reutilizadas na camada acima, ok? E também a gente tem aqui os outros, né? Basicamente tem o Store Core, Service Core, Employee Core, o Customer Core. Todos esses, se a gente observar, só vai ter aqui um módulo para controlar que é o CS, né? Ou seja, a base de dados, basicamente, né? Então as entidades, o CRUD, como eu mencionei aqui em cima. Então, só que cada um de acordo com o conceito, né, que foi ele aplicado. Então aqui o Store vai estar gerenciando informações da loja, o Service dos serviços que vão ser prestados, o Employee dos colaboradores, né, dos funcionários, o Customer do cliente, ok? Então a gente dividiu tudo, de forma resumida é isso, mas, como eu disse, lá no Kaizen, na série Kaizen está mais explicadinho. Também temos aqui a camada Foundation, né, de integração, bibliotecas e integrações, né? Aqui no Foundation, a gente vai estar utilizando algumas coisas diferentes, né, dos outros acima. Aqui os módulos eles vão estar relacionados não diretamente ao negócio, né? Porque aqui em cima a gente viu que ambos estão relacionados meio que ao negócio, né? Ali vai estar o back-office, que vai estar relacionado ao negócio, a gente vai estar cadastrando coisas do negócio. O core, que vai ter informações do negócio, né? São lógicas do negócio. Mas o foundation vai ser para coisas que são independentes, ok? Não depende propriamente do negócio em si, mas também que serão reutilizáveis. Então, que nem aqui o Google Maps, ok? O Google Maps não pertence ao meu negócio, mas eu vou precisar utilizar o Google Maps ali dentro, né? Ele vai ser reutilizável, pode ser reutilizado diversas vezes, para, por exemplo, mostrar o endereço de uma loja, para ver a distância da casa do cliente para aquela loja, né? Um exemplo. Também temos aqui o file, né? Que aqui nesse caso não é uma integração, seria um módulo que nós vamos criar. E esse file, ele vai estar salvando arquivos, okay? O próprio nome traduzindo basicamente, né? Vai estar salvando arquivos. Então imagina que eu tenho uma foto de um colaborador, né? De um funcionário. Eu vou estar armazenando no file CS essa informação, ok? A gente vai controlar os arquivos, imagens de funcionários, de clientes, por exemplo, ou seja, não é uma imagem, né? Não tem imagem só de um funcionário, tem só de uma tabela, né? Que seria o do funcionário. Mas também posso ter do cliente, da loja, por exemplo, imagem da loja. Então a gente pode ter aqui várias imagens, né? Dentro desse modo. Então aqui a gente vai estar controlando esses arquivos que vão estar sendo enviados para dentro do sistema. Também temos o calendário, né? Que pode estar exibindo informações de agendamento, né? Ver ali o calendário, ver se como é que está. A questão, por exemplo, um funcionário quer saber como é que está a agenda dele, né? Quantos serviços ele tem que fazer naquele dia. A gente pode estar utilizando um calendário, né? Para estar exibindo essa informação. Temos aqui também o Kaizen Team. O que é o Kaizen Team, né? Vai ser a aplicação que vai ter dois módulos. O Kaizen TH, né? Que vai estar armazenando, ou seja, o CSS, o layout basicamente da aplicação, né? Então ali tudo relacionado à exibição, né? De elementos, como que eu posso dizer mais? Menus, imagina que eu tenho um menu ali dentro da minha aplicação e eu quero que esse menu vai ser, claro, reutilizado, né? Por todas as outras aplicações, seja no back-office ou também seja utilizado no MyKaizen, né? Quero utilizar aquele mesmo menu, suponhamos.
ou o mesmo layout de menu, né? Então a gente vai estar utilizando aqui dentro esse menu, para ele a gente depois estar reutilizando nas outras aplicações, perfeito? Também temos o Kaizen Path, né? Que aqui vai estar o que? Os partners, né? Os partners que vão ser reutilizados para ser exibidos no layout, por exemplo. Mas aqui estou falando de forma resumida, perfeito? Não vamos se estender muito, também para o vídeo não ficar muito longo. Próximo ponto. Entendemos mais ou menos aqui a arquitetura, vimos aqui o Trelia Canvas, passamos aqui pelo End User, Core, Foundation e agora vamos para base de dados. Base de dados, vamos ver aqui as nossas entidades, nossas entities que nós temos que criar essas entidades lá dentro, ok? Mas, claro, tem uma visualização anterior, muda tudo, né? Antes de pôr a mão na massa. Então a gente tem aqui uma entidade que vai estar controlando aqui as informações da loja, ok? Então a gente tem um ID, que vai ser um autonumber, ok? A gente pode ter um ID de tipo texto, mas normalmente a gente vai estar utilizando autonumber, ok? Temos aqui o endereço da loja, porque podemos ter várias lojas, né, com vários endereços, telefone, telemóvel também, e aqui embaixo o executive com os atributos aqui de auditoria, ok? Created on, created by, updated on e updated by. Os atributos de auditoria são importantes porque permitem a gente ficar conhecendo quem criou aquele registro e quando ele criou, né? Ou quando atualizou, ou quando foi quem atualizou no caso, né? Então, a gente tem aqui a loja, tem um colaborador também, que a gente vai ter ali o nome do colaborador, a biografia, a foto desse colaborador e o contato, ok? Temos aqui o colaborador foto, essa foto aqui também não seria daqui, mas seria dali, corrigindo aqui agora, ok? Já que a gente tem essa informação aqui dentro. Temos a categoria serviço, onde a gente vai estar controlando informações da categoria, né, daquele serviço. Então a gente tem um serviço para cabelos, não sei, cabelos oleosos, outro serviço para cabelos, não sei, crespos, não sei, não sou muito bom em serviços de cabeleireiro, mas pronto, depois isso vai ser preenchido lá com alguém que já saiba, né? Então a gente também tem o cliente, vai estar aqui, tem informação do nome do cliente, username, a password desse cliente, o e-mail dele, o contato celular, o sexo do cliente e data de nascimento. E temos aqui uma coisa que nos outros até agora não teve, né? Que é a loja preferida ID. Ele está até de uma cor diferente, está em amarelo, ok? E por que ele está em amarelo? Porque ele é um identificador da tabela loja, de forma rápida, que seria um tipo de relacionamento, né? Seria uma ligação para muitos. Nessa tabela do cliente, temos aqui o loja preferida ID, que é uma relação entre a loja com o cliente. Então a gente tem um identificador dessa tabela da loja aqui dentro, ok? Porque permite que esse cliente selecione uma das lojas como a favorita dele. Então imagina que a loja, que nós temos várias lojas, né? A Kaizen tem uma loja na rua 1 e na rua 10. Só que esse cliente ele mora na rua 2. Então ele não vai querer saber da rua 10, ok? Ele quer estar mais perto dele. Então se ele ficar visualizando ali, procurando sempre a loja que ele quer, pode ser um pouco trabalhoso e não muito interessante para o usuário final. Então a gente, para facilitar isso, a gente acrescenta aqui o loja preferida ID, onde o cliente depois possa salvar ali uma loja como favorita e ele pode estar visualizando mais facilmente, né, de forma fácil, essa loja que ele marcou como favorita. Então a gente tem uma relação aqui, para muitos, certo? Onde uma loja ela pode ser selecionada como favorita por vários clientes. Então imagina, eu tenho a loja da rua 1 como favorita, mas o meu irmão também pode ter a loja 1 como favorita, ok? Então não é uma coisa única, né? Mas do contrário, né, já não vai funcionar. Ou seja, eu só posso escolher, como cliente, só posso escolher uma loja como favorita. Não posso escolher duas, ok? Que é uma ligação para muitos, onde o cliente recebe a chave estrangeira. Então, nesse caso aqui, eu só poderia escolher uma loja como favorita. Claro, isso foi definido antes, né? Na lógica do negócio. Mas, claro, poderia também ser diferente, né? Pode ter várias interpretações aqui. Poderia ter várias lojas como favorita.
não atrapalha, digamos assim, o desenvolvimento. Depois eu posso também criar aqui uma terceira tabela e tá fazendo essa outra ligação, mas vamos manter assim por enquanto. Perfeito? Então aqui a gente também tem o cliente foto, e até tinha passado aqui colaborador foto, né? Falei que não tinha nenhuma relação, mas a gente passou aqui para uma outra relação, que era o quê? Uma ligação 1 para 1, né? A gente falou sobre 1 para muitos, mas também tem 1 para 1 aqui, que que um cliente, ele tem uma foto e aquela foto vai pertencer somente àquele cliente, certo? Então, uma ligação 1 para 1 aqui com essa tabela cliente e cliente foto. Também temos o serviço, okay? Que vai ser... Pronto, temos ali o nome, a descrição, a categoria, né, do serviço que vai estar sendo prestado, a duração, quanto tempo demora para fazer aquele serviço, o preço daquele serviço. E aqui do outro lado a gente tem outro tipo de relação. A gente passou aqui pelos dois tipos de relação, né, que é o 1 para 1 e 1 para muitos. E aqui a gente tem já o terceiro tipo de relação, que é o loja-serviço e o loja-colaborador. Ambos têm o mesmo tipo de relacionamento. Você sabe que relacionamento é esse? Comenta aí embaixo pra gente saber se você realmente sabe. Então a gente tem aqui uma relação muitos para muitos. Essa relação muitos para muitos é feita entre loja e serviço. Vamos começar aqui por essa primeira. Então a gente tem a loja que está aqui no começo e o nosso serviço aqui. Okay? Então uma loja ela pode ter vários serviços, certo? E um serviço ele pode pertencer a várias lojas. Então, aquela mesma loja ela pode fazer diversos serviços que outra loja também faça. Então, a gente faz esse tipo de relacionamento. A gente cria uma terceira tabela, quando é muitos para muitos, e essa terceira tabela recebe o ID tanto da loja quanto do serviço. Então, a gente passou aqui rápido aqui mais rápido possível aqui pelos relacionamentos. Entendemos aqui, acredito que tudo que está aqui, perfeito? Passamos aqui também pelo loja colaborador. Esse loja colaborador também liga a loja, só que dessa vez ao colaborador, né? Não é ao serviço. E esse colaborador, por quê? Porque a gente tem essa tabela, né? Porque o mesmo colaborador, né? O mesmo funcionário, ele pode ter uma agenda, né? Em lojas diferentes. Então, uma escala, né? Suponhamos que ele trabalha por escala, uma coisa assim, né? Então, segunda-feira você vai estar trabalhando na loja X, mas na terça você já tem que ir para a loja Y. Okay? Então, pode ser que o mesmo trabalhador ele trabalhe em várias lojas. Okay? Então, a gente faz esse tipo de relacionamento. Okay? E uma loja, né, tem vários também trabalhadores. Ok, então a gente entendeu ali o relacionamento de cima. E aqui embaixo, que eu acredito ser a parte mais complexa, que é basicamente esses aqui que eu estou selecionando, okay? Tudo isso daqui é o que vai controlar o horário. Okay? Então, os agendamentos vão ser com base em horário. Okay? E a tabela que vai gerenciar basicamente tudo é essa tabela aqui. Essa tabela horário. Ela possui um objeto ID. Okay? Esse objeto ID é para que, de forma geral, a gente possa controlar o horário de várias entidades, vários conceitos diferentes. Perfeito? Então, imagina que eu tenho aqui a minha loja. Ela vai possuir um horário, certo? Mas o meu funcionário também tem um horário de serviço diferente, né? Então, imagina que a loja está aberta de 1 da tarde às 6 da tarde, né? De 1 às 18, 13 horas às 18 horas. E durante esse período, eu tenho ali alguns funcionários que estão escalados para trabalhar de 1 às 3, e depois de 3 às 6 eu tenho outros funcionários que estão ali escalados para trabalhar naquele horário. Então eu tenho dois conceitos diferentes, que é a loja e o funcionário, só que ambos conceitos vão precisar ter um horário definido. Okay? Então ambos conceitos precisam saber da hora. Então como que a gente controla isso? A partir de um objeto ID. Okay? Então esse objeto ID é como se fosse uma ligação, okay, que a gente vai ter com as outras tabelas, mas de uma forma generalizada. Então, hoje, a gente tem essas duas tabelas que vão se ligar, por exemplo, com o horário. Mas, futuramente, pode ser que haja uma evolução e a gente tenha aqui um terceiro objeto. Isso não vai prejudicar
a minha lógica, dado que a gente tem esse objeto ID. Se fosse uma ligação aqui um pouco mais forte, né, uma ligação forte aqui com, por exemplo, o funcionário, que eu tivesse o colaborador ID e o Store ID, né, a loja ID, o ID da loja, propriamente dito, eu não conseguiria, por exemplo, ao criar uma terceira tabela, já ter isso aqui funcionando. Eu teria que entrar nessa tabela horário e acrescentar um novo atributo, né, que seria relativo ao ID daquela nova tabela, aquele novo conceito que eu estou criando, ok? Mas aqui, com essa lógica aqui, a gente já consegue estar gerenciando aqui o horário de ambos os conceitos, certo? Da loja e do funcionário. Só que esse horário, ele só vai servir aqui para estar guardando aqui o descritivo, né? E estar relacionando o nosso objeto aqui, que no caso pode ser a loja, tanto a loja quanto o funcionário, a esse aqui, que é o horário dia da semana, ok? Esse aqui, propriamente dito, é que vai estar controlando aqui, informações relativas ao horário da semana, tanto do funcionário quanto da loja, ok? Então a gente tem aqui, ele recebe aqui o horário ID, né, que vem nessa tabela do horário, ele recebe o dia da semana, que é a nossa tabela estática, que vai estar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Sábado, domingo. O tipo de horário, que também é a nossa outra tabela estática, que a gente vai controlar se está fechado, aberto ou aberto em turnos, ok? Então, existem 3 tipos de horário diferentes. E aqui a gente vai ter o horário de início, a hora de fim e também do segundo turno, né? Então, a hora de início do segundo turno e a hora de fim do segundo turno. Perfeito? No horário especial, é basicamente a mesma coisa do horário dia da semana, só que através da lógica a gente vai estar controlando esse horário especial para que quando for, por exemplo, uma exceção, a gente possa subscrever os dados desse horário dia da semana. Então imagina aqui que eu tenho um padrão, né? Toda segunda-feira eu abro a barbearia de 8 da manhã às 18 horas, de 8 às 6. Só que segunda-feira é Natal. Eu não vou abrir esse horário todo. Ou eu não vou abrir, vou fechar a barbearia nesse dia. Então eu gerencio essa tabela horário especial para que ela venha subscrever os dados que está aqui nesse horário dia da semana, ok? Então, subscrever modo de falar, digamos, no caso ele só vai estar substituindo, né? Imagina que eu vou fazer uma lógica, né, para que ele venha verificar se naquele dia existe essa exceção, né? Mas isso aqui a gente vai entender, claro, mais para frente. Isso aqui, pronto, só tô dando um gostinho do que a gente vai fazer, mas mais para frente a gente vai estar fazendo isso na lógica, pondo em prática, que vai ficar, claro, muito mais fácil de perceber. Ok, então a gente entendeu aqui que basicamente essas tabelas aqui vão controlar e vão gerenciar o nosso horário, ok? E aqui do outro lado, a gente tem aqui essas outras tabelas que vão estar gerenciando a questão do serviço, né? Do preço, da compra daquele serviço. Então, a gente pode estar agendando o serviço, pode cancelar esse serviço, o serviço pode entrar em progresso e pode ser concluído. Perfeito? A gente tem aqui o nosso estado de compra, né? Vamos começar aqui pelo pedido. O pedido ele recebe o Client ID, que vai ser a pessoa que vai estar comprando o serviço. Ele também recebe o Loja ID, que vai ser a loja pronto que ele vai estar fazendo o serviço. E o Estado ID, okay? Que vai ser pronto, esse estado aqui. Só que a gente vai controlar o serviço comprado através desse outro aqui, que é o pedido item. Okay? Então, depois que, pronto, ao realizar o pedido, a gente vai ter as informações do cliente nessa tabela, okay? E a loja que ele pediu, o estado, informações gerais. E aqui as informações mais específicas a gente vai estar guardando aqui nesse pedido item. Então, a gente tem aqui o serviço ID, que vai ser o serviço que ele comprou, o compra ID, ok? Que vai ser o pedido, né, basicamente. Aqui no caso seria pedido ID. Tá? Vou colocar aqui para ficar mais claro. Então, a gente tem aqui o pedido ID. A gente tem o valor unitário,
ok? Então imagina, por que a gente tem esse valor unitário, né? A gente tem o serviço, a gente pode simplesmente buscar o valor do serviço, certo? Mas imagina que haja uma evolução no sistema e a gente queira mudar uma evolução no sistema, não, desculpa, uma evolução na base de dados e mudamos o preço do nosso produto. Então eu quero ter o registro de quanto foi comprado, quanto que custava, né? Então aqui, com base nesse valor unitário do serviço, a gente vai ter essa informação. O colaborador que vai estar prestando aí o serviço, o funcionário, né, que ele agendou ali o serviço, a data de hora, né, ou a data e hora de início, no caso, e data e hora final, ok? Então a gente vai também ter essas informações aqui dentro desse pedido item. Perfeito? Então a gente já viu aqui nossa base de dados, entendemos como funciona, acredito eu, passamos por todas, vimos aqui alguns relacionamentos, entendemos relacionamentos que tínhamos aqui dentro, entendemos aqui, acredito que tudo que precisávamos saber. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal se não for inscrito e também comenta, né, se você quer ter a continuação dessa série aí de vídeos para a gente concluir o desenvolvimento do Kaizen Barbearia, ok? Também confere as nossas redes sociais que está aí na descrição e o nosso site, né, trusted.school, onde nós temos lá alguns cursos já estão com vagas abertas. Então não perde, entra lá e confere tudo, beleza? Um forte abraço e até a próxima!